Queridos, estamos de volta. Como os irmãos estão? Muito bom voltarmos para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. Que ao chegar aos irmãos a Palavra do Senhor os encontre gozando de paz, de alegria, de presença do Senhor, de graça, de misericórdia, do seu favor. Queremos convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo de número 2, onde nós estaremos lendo a partir do versículo 17. Os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Que Deus aplique a sua palavra bendita e abençoada aos nossos corações. Bem, queridos, meditando, refletindo sobre esse texto da palavra do Senhor, eu fiquei imaginando Paulo, não é, falando aqui a palavra, instruído, orientado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, numa reprovação aos judeus que viviam ainda numa situação muito arcaica, muito ritualística. E tendo eles por sobrenome judeus, repousados na lei, mesmo assim gloriavam-se em Deus. Esse texto ele me leva a pensar que nós, como servos do Senhor, claro, nós aqui do Brasil, nós não somos judeus, somos tidos como estrangeiros, né, na concepção dos judeus, mas nós temos um sobrenome que é a realidade de Cristo, o sobrenome de crente, de servo de Deus. Muitas das vezes nós não somos nem identificados pelos nossos próprios nomes. Somos identificados como crentes, como cristãos, como servos de Deus, não é? E há um peso, há uma responsabilidade muito grande para cada um de nós por termos ou por recebermos esta identificação, né? Eu, como pastor, por exemplo, né? Ali vai o pastor Alvani, né? Um irmão, um servo de Deus, ali vai um crente, um servo do Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande. É como se nos nossos documentos recebêssemos este sobrenome. Agora, é muito importante, queridos, quando nós levamos este sobrenome ao nosso nome, esta identificação. E o mais importante ainda é fazer jus a isto. A bem da verdade, os judeus, eles tinham realmente este sobrenome de judeus, antes conhecido como hebreus, depois como israelitas, mas aí depois receberam essa nomenclatura de judeus, e era uma identificação daqueles que eram realmente separados para o Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma crítica a estes que tinham por sobrenome judeus, mas infelizmente viviam
uma vida de aparência. Ensinavam os outros, mas eles mesmos não faziam aquilo que deveriam fazer. Como disse o versículo 18, e sabes a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruidor, ou melhor, sendo instruído por lei, confias que és guia de cegos, e muitas das vezes a gente tem a confiança de que está orientando as pessoas que estão sem Cristo, sem luz, sem a visão espiritual, mas quando na realidade, de repente, nós mesmos estamos nesta condição caótica de trevas. É muito sério isto, quando existem tantos crentes que acabam sendo convencidos por eles mesmos de que são do Senhor. O versículo 21 diz, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Coisas sérias. Quantas das vezes nós que temos por sobrenome cristãos, servos do Senhor, às vezes incorremos em erros tão sérios, para nós tão sutis, para Satanás tão sutis, mas coisas que denigrem o Evangelho, que denigrem a imagem do Evangelho ao ponto de muitas pessoas não desejarem estar com Cristo, porque veem em nós um exemplo péssimo. Isto é lamentável. O 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abominas os ídolos, não podemos ter ídolos. Às vezes cometemos sacrilégios, às vezes somos idólatras em tantas coisas. Idolatramos trabalho, idolatramos casa, idolatramos cônjuge, idolatramos filhos, idolatramos situações. E idolatria a gente sabe que é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, não é? Nesse período em que estamos, e não podemos deixar de falar disto, quantas vezes, queridos, nós trocamos, mesmo tendo tanto tempo, mas a gente fica numa ociosidade tão grande e nos esquecemos de estar com o Senhor, de gastarmos tempo com o Senhor para ganharmos tempo. E quando assim o fazemos, isto é idolatria. Às vezes fica direto nas redes sociais, fica direto na frente de uma televisão, fica direto perdendo tanto tempo e não se dar conta que precisa ganhar tempo com o Senhor. Tu que te glorias, versículo 23, na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Às vezes nós acabamos desonrando ao próprio Deus, né, pela transgressão que temos na própria palavra, pela nossa interpretação, pela nossa forma de conduzir. Às vezes usamos até a Bíblia como pretexto para as nossas artimanhas. Isto, volto a dizer, irmãos, é muito sério. E o versículo 24 então encerra dizendo, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Queridos, isto é lamentável. Quantos de nós temos sido peças de mau testemunho diante de tantas pessoas? Nos últimos dias, mais do que nunca, como a gente tem visto que o Evangelho tem sido denegrido por aqueles que ainda não são do Senhor, porque não veem de fato Cristo na nossa vida, porque não veem de fato uma transformação genuína. Antigamente, um cristão, por mais que fosse hostilizado, ele era respeitado, porque ele se impunha, ele tinha uma postura muito íntegra, ele pagava um preço, e por conta disso, queridos, ele não denegria a imagem do Evangelho, ele não era modelo de escárnio para ninguém, porque ele se posicionava. E muitos de nós, muitas das vezes, acabamos entrando na onda, na mesma mão deste mundo,
e acabamos então blasfemando o nome do Senhor, blasfemando entre aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para o Senhor, né? Nesta época, os gentios, eles, por certo, não se convertiam porque os judeus davam um mau testemunho, diziam ser uma coisa e não eram. Isto é muito sério e nós precisamos, como servos do Senhor, lutarmos para uma vida de santificação, lutarmos, sacrificar a nossa vida em favor do Evangelho, porque Deus, queridos, Ele tem algo assim extraordinário para cada um de nós. Mas para tanto a gente precisa viver uma vida que honre ao Senhor. Então eu volto a dizer, o teu sobrenome tem sido de cristão, está acoplado ao teu nome, né? O teu nome tem tido esta marca, você tem esta convicção, ou é apenas um nome, mas você não faz jus a este nome, ou a este sobrenome. Então é importante que, para que não seja blasfemado o nome do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, é importante que você reflita sobre isto. Jesus falou para crentes, não é? Sobre a questão daquela situação de escândalo. É mister que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Que eu não seja objeto de escárnio, de escândalo em relação ao Evangelho, mas que eu me posicione principalmente nesses dias difíceis, nesses dias onde nós não estamos podendo congregar no templo, mas o podemos muito bem e temos tempo para isso, em fazê-lo nos nossos lares, nas nossas casas, e às vezes não fazemos. Então, se preocupe com isto, mesmo sem você estar saindo efetivamente da sua casa, mas procure levar o Evangelho de Cristo através das redes sociais, através do seu vizinho que você vê pela janela, né, que você vê pelo quintal, e falando, testemunhando. Às vezes realmente é muito difícil conviver muito tempo dentro de casa com muita gente, não é? Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, quando saíamos para o trabalho, então era como se ao regressar estávamos com saudade, aquela coisa toda, mas viver permanentemente nesse tempo pode trazer alguma dificuldade, os demais vizinhos podem ouvir alguma coisa que não agrada. Então, mantenha a sua postura, a sua posição de servo, a sua posição de integridade, porque você é um cristão. Você tem por sobrenome servo do Deus Altíssimo. Você tem por sobrenome homem de Deus, mulher de Deus. Então, que possamos fazer jus a isto. Amém, meu amado? Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu povo. Abençoa, Deus, as nossas vidas, que nós possamos honrar, ó Deus, este nome extraordinário, este nome lindo, que é o nome de Cristo na nossa vida, para que possamos, ó Deus, agradar ao Senhor e fazer com que outras pessoas possam também entender o plano maravilhoso de Cristo através de nós. Em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoa a tua igreja, a primeira igreja batista em Sacramento. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente. E eu quero aproveitar a oportunidade para dar felicitações pelos Dias das Mães a todas as minhas queridas mães da Igreja Batista em Sacramento. Que Deus as abençoe grandemente. Que o favor do Senhor seja a sua graciosidade na vida de cada uma de vocês. Tá bom, minhas queridas? Em nome de Jesus.
e estaremos juntos, né? Tão logo o Senhor assim usar do seu favor para que possamos nos entrelaçar, nos abraçarmos no tempo próprio. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.